Você já percebeu que existe um tipo de pecado que não faz barulho? Não tem grito. Não tem sirene. Não tem arma. Ele não entra chutando a porta, ele entra pedindo licença, sorrindo, dizendo, é só um jeitinho. E aqui está o mistério que corta a alma. Pecado precisa ser grande para ser pecado? Porque na nossa cabeça, o grande é roubar um carro, assaltar uma casa, destruir uma família. Mas e o pequeno? A senha de streaming compartilhada só com a família, o gatona é só para economizar, o PDF pirata só porque o livro é caro, o rateio do curso só para ajudar a galera. Não tem sangue, não tem escândalo, só silêncio. E é aí que mora o perigo, o pecado que aprende a sussurrar. O pecado que se veste de normalidade. O pecado que vira cultura. O pecado que vira piada. E você até ama Jesus, mas ama também o desconto que vem do engano. Jesus não foge desse assunto. Ele crava a lâmina num versículo curto, mas que abre o peito de qualquer discípulo. Em Lucas 16, verso 10, ele diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Repara, ele não está medindo o tamanho do objeto. Ele está medindo o tamanho do coração. O pouco não é irrelevante. O pouco é o teste. O pouco é o espelho. E antes que alguém diga, mas isso é coisa da graça, o Antigo Testamento é pesado, não. A raiz é antiga, santa e reta. Em Êxodo 20, verso 15, está escrito, não furtarás. E como se Deus dissesse não tenta cavar uma brecha, em Levítico 19, verso 11, não roubem, não mintam. Não enganem uns aos outros. Então eu te faço a pergunta que pesa mais do que qualquer boleto. Se ninguém descobre, mas Deus vê. Quem está realmente na sala quando você aperta baixar, compartilhar, desbloquear, puxar sinal? Porque o jeitinho tem uma liturgia. Ele te ensina a justificar. Ele te ensina a minimizar. Ele te ensina a dizer, todo mundo faz. Só que Jesus mede diferente. Jesus mede pelo secreto. E para você entender isso na pele, não numa teoria, nós vamos entrar agora em 3 histórias que respiram esse mesmo tema, fidelidade no pouco. Uma história tem poeira de estrada e uma figueira. Outra tem pão quente, mesa posta e um olhar que pega o escondido. Outra tem moedas brilhando na luz, e dedos tremendo de culpa. E no fim, você vai perceber, o jeitinho nunca é pequeno. Ele é uma semente. E semente, quando não é arrancada, vira árvore. Vamos ver isso acontecendo agora. Jericó ferve. Passos batem na pedra, curto e rápido, como se cada pessoa tivesse medo de perder a hora. Vozes se atropelam, todo mundo quer estar perto de Jesus. E no meio dessa multidão, existe um homem que já aprendeu a viver como sombra. Ele é rico. O tecido da roupa dele é melhor, o perfume dele é mais forte, a sandália dele não é remendada. Mas nada disso compra uma coisa, respeito. O nome dele corre na boca do povo como veneno, Zaqueu. E o que o povo lembra não é o dinheiro, é como ele conseguiu. Porque ele é chefe dos publicanos, o homem que cobra imposto e cobra a mais. Ele anda e sente os olhos queimando a nuca. Ele tenta passar e ninguém abre. Os ombros se fecham como um muro. Um cotovelo esbarra, proposital. Uma voz cospe, ladrão. Zaqueu finge que não ouve, mas ouve. Ele ouve como quem engole pedra. Ele ouve e aperta os dentes. Só que hoje tem alguma coisa diferente nele. Em Lucas 19, verso 3, está escrito assim, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Não é curiosidade vazia. É fome. É aquela fome que não se resolve com comida. É a fome de alguém que dorme em cama boa e acorda com gosto de culpa na boca. Ele quer ver Jesus, mas a vida dele tem muita conta escondida. Ele tenta se levantar na ponta do pé. Ele estica o pescoço. Ele força. Só que ele é baixo, e a multidão é alta e cruel.
Alguém passa na frente de propósito, como se dissesse: você não merece ver nada santo. Zaqueu respira forte. Ele sente o suor aparecer nas costas, aquele suor que nasce mais de vergonha do que de calor. E de repente, como se uma decisão explodisse dentro dele, ele corre. Sim, ele corre. Um homem rico, acostumado a ser servido, agora corre como criança que vai perder o trem. O coração dele bate no pescoço. As sandálias batem seco na pedra. Ele vê uma figueira brava adiante. Não é árvore bonita de jardim. É brava, tronco áspero, galhos tortos, folhas densas. É o tipo de árvore que não pede licença para existir, ela só cresce. Zaqueu não pensa muito. Ele agarra o tronco e sente a casca arranhar a palma da mão. Ele puxa o corpo. O tecido caro raspa na madeira. A respiração dele fica curta. Ele sobe com pressa, como quem sobe para fugir. Em Lucas 19, verso 4, está escrito que ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele sobe e se esconde onde dá. Porque o jeitinho sempre ama um lugar acima da lei e fora do olhar humano. Lá de cima, ele finalmente vê uma abertura entre folhas, um pedaço de rua. E então, Jesus aparece. Não é só um homem caminhando. É como se o próprio ar mudasse. A multidão aperta. Gente empurra. Gente chama. Gente tenta tocar. Zaqueu segura no galho com força. O dedo dele aperta até doer. Ele pensa: só olhar. Só isso. Eu só quero ver. E é aqui que a história vira do avesso. Em Lucas 19, verso 5, quando Jesus chega àquele lugar, ele olha para cima. Repara, Jesus não olha por acaso. Ele olha como quem encontra. Ele olha como quem conhece. E o coração de Zaqueu dá um salto que não tem nada a ver com a altura. Jesus chama: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. O nome. Na boca de Jesus, o nome soa como resgate. Como se alguém dissesse: eu vejo você por trás do seu pecado. Zaqueu engole seco. A mão dele treme no galho. Ele pensa: como ele sabe meu nome? Quem contou? Não, ninguém contaria, a não ser Deus. O corpo dele desce apressado. O pé procura o galho. A sandália escorrega um pouco. Ele se segura. Ele desce como alguém que está indo para julgamento e para a cura, ao mesmo tempo. Em Lucas 19, verso 6, está escrito: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Alegria, mas uma alegria com tremor. Porque quando a luz entra, o escondido grita. E a multidão reage como multidão sempre reage, murmura. É um barulho de reprovação, como um enxame. Em Lucas 19, verso 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Eles dizem pecador como se fosse sentença final. Mas Jesus diz hoje como se fosse começo. Zaqueu anda ao lado de Jesus. O caminho até a casa parece mais longo do que é. A cada passo, ele sente um peso antigo nas costas. Ele vê rostos que ele enganou. Ele lembra números. Ele lembra recibos. Ele lembra mentiras sorridentes. E agora Jesus vai entrar na casa dele. Casa não é só paredes. Casa é segredo. Casa é gaveta. Casa é o lugar onde você acha que Deus não vai. Mas Jesus vai. A mesa está posta rápido. Servos correm. Água é trazida. Pão é partido. Só que Zaqueu não consegue mastigar paz. A boca dele está seca. Ele olha Jesus e pensa: o que ele veio fazer aqui? Me acusar? Me expor? Me destruir? E é aqui que a palavra de Jesus começa a apertar o coração sem ele precisar gritar. Porque o problema não é só dinheiro.
O problema é senhorio. Jesus já ensinou em Lucas 16, verso 13, nenhum servo pode servir a 2 senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O jeitinho parece pequeno, mas ele cobra culto. Ele diz, sirva a si mesmo. Ele diz, você merece. Ele diz, não faz diferença. E sem perceber, você ajoelha no altar do próprio conforto. Zaqueu sente isso agora. Ele não aguenta mais ficar sentado. Ele se levanta. Em Lucas 19, verso 8, está escrito, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele fica em pé como quem decide não viver curvado. A voz dele sai com pressa, como confissão que estava presa há anos. Ele não está negociando com Deus. Ele está rompendo com um ídolo. E percebe uma coisa, ele não disse eu pequei. Ele disse eu extorqui no sentido de, onde eu fiz isso, eu vou consertar. Porque graça verdadeira não passa pano. Graça verdadeira lava. E Jesus responde com uma frase que faz o inferno perder terreno dentro daquela casa. Em Lucas 19, verso 9, Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Hoje. Não amanhã quando ele terminar de pagar tudo. Não depois que a reputação dele melhorar. Hoje. E Jesus sela o motivo em Lucas 19, verso 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Perdido não é só quem está na sarjeta. Perdido é quem se acha esperto. Perdido é quem vive no jeitinho e chama de normal. Mas deixa eu te levar mais fundo, porque séculos antes de um publicano subir numa árvore para ver Jesus, outro homem esconde o pecado num lugar ainda mais silencioso, não numa figueira, mas dentro de uma tenda. O povo de Israel atravessa dias de conquista. A poeira gruda na pele, a espada pesa no braço, e a promessa de Deus empurra a cada passo. Jericó cai. Muralhas desabam. O impossível cede. E Deus dá uma ordem que não é detalhe, é prova. Aquilo que é dedicado ao Senhor não vira souvenir de guerra. Não vira lembrança. Não vira vantagem. Mas tem um homem que olha para o pouco e pensa, ninguém vai notar. Em Josué 7, verso 1, está escrito, mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã apoderou-se de algumas delas. Olha o contraste. O texto não diz roubou um tesouro gigantesco. O texto diz, infiéis, em coisas consagradas. A guerra seguinte chega. Ai! Uma cidade menor. Um inimigo que parece simples. E os soldados de Israel entram confiantes, e voltam correndo. Gente cai. Gente morre. A coragem evapora. E Josué, líder de joelhos, rasga o coração diante de Deus. Em Josué 7, verso 6, ele se prostra com o rosto em terra. Ele pergunta, em Josué 7, verso 7, ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? E Deus responde com uma frase que hoje ainda queima, em Josué 7, verso 11, Israel pecou, eles tomaram algumas das coisas consagradas, mentiram, e as esconderam entre os seus bens. Percebe? Tomaram, mentiram, esconderam. O jeitinho sempre tem essas 3 fases, pegar o que não é seu, justificar com mentira, esconder com silêncio. E agora a busca começa. Tribo por tribo, clã por clã, família por família, homem por homem. Cada chamada é como martelo, cada nome que passa é como relógio. Acã está no meio do povo. O rosto dele tenta ficar normal, mas o corpo não obedece. A garganta dele fecha. A língua dele pesa. Ele pensa, talvez não chegue em mim. Mas chega. Em Josué 7, verso 18, Acã é identificado.
E Josué fala com ele como quem dá chance de luz. Em Josué 7, verso 19, meu filho, dê glória ao Senhor, e confesse-me o que você fez, não me esconda. Não me esconda. Porque pecado ama esconderijo. Acã engole seco. E finalmente, as palavras saem. Em Josué 7, verso 21, ele diz, quando vi um belo manto, 200 peças de prata, e uma barra de ouro, eu os cobicei e os tomei. Estão escondidos no chão, dentro da minha tenda. Repara no detalhe cruel. Quando vi, eu cobicei, eu tomei, eu escondi. Tudo começa no olhar. Depois vira desejo. Depois vira ato. Depois vira segredo. E agora servos correm até a tenda. Eles levantam o tapete. A terra é cavada. A pá entra no chão com som seco. E o tesouro aparece como acusação brilhando. A prata, o ouro, o manto. Coisas que pareciam pequenas demais para dar problema, agora pesam como pedra no pescoço de uma nação. Porque fidelidade no pouco nunca é pouco. Ela protege o muito. E se isso te assusta, deixa eu te mostrar o outro lado, porque Deus não só expõe o pecado no escondido, Deus também oferece uma saída que não é desespero, é transformação. Séculos depois, num lugar onde ninguém está cavando o chão de uma tenda, mas alguém está cavando o coração numa mesa, um cobrador de impostos treme diante de Jesus de novo. O nome dele é Levi, Mateus. Ele está sentado na coletoria. O dinheiro passa pela mão dele. Moedas batem e fazem aquele som que hipnotiza. E toda moeda tem uma história. Alguém trabalhou, alguém suou, alguém pagou. E ele pega a parte dele. E então, em Mateus 9, verso 9, Jesus passa e diz duas palavras: siga-me. Duas palavras que são faca e cura. Porque seguir Jesus não é só mudar de rota, é mudar de dono. Mateus levanta. O banco raspa no chão. A mão dele hesita por um segundo perto das moedas. Ele pensa, e se eu precisar disso? E se eu me arrepender? E se eu não der conta? Mas o olhar de Jesus não promete luxo. O olhar de Jesus promete vida. Ele deixa a mesa. E mais tarde, ele faz um jantar. Em Mateus 9, verso 10, Jesus está à mesa na casa dele, e muitos publicanos e pecadores se assentam com ele. Os fariseus veem e reclamam. Em Mateus 9, verso 11, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus responde em Mateus 9, verso 12 e 13, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Isso aqui acende uma luz. Jesus entra na casa de gente torta não para validar a tortura, mas para curar. E agora conecta com você. Zaqueu encontra Jesus e restitui. Acã toma o consagrado e destrói a própria casa. Mateus deixa a mesa e vira discípulo que escreve evangelho. 3 histórias, um tema. Deus trata o pouco como semente do muito. Porque o que você faz quando ninguém está vendo, é o que você realmente crê sobre Deus. E agora, sem moralismo, sem chicote emocional, eu preciso te trazer para o seu hoje. Porque o nome muda, mas o coração é o mesmo. Hoje o manto pode ser um sinal clandestino. A barra de ouro pode ser uma assinatura compartilhada que você sabe que não é permitida. A prata pode ser um curso pirateado, um software craqueado, um livro em PDF baixado de onde não deveria. E alguém diz, mas não estou roubando de ninguém. Empresa grande nem sente. Só que a Bíblia não define pecado pelo quanto o outro sente, ela define pecado pelo quanto seu coração se entorta. Em Provérbios 11, verso 1, está escrito, o Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos o agradam. No digital, a balança é invisível. Mas Deus continua odiando o engano. E a palavra também é prática.
Em Romanos 13, verso 7, está escrito: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Devido inclui o que é justo pagar. Inclui contrato. Inclui termos. Inclui o acordo que você sabe que existe, mesmo quando ninguém fiscaliza. E se alguém diz, mas eu preciso, é caro, eu não tenho condição, eu entendo a pressão. Mas necessidade não transforma engano em justiça. O caminho de Jesus não é, arrume um jeito. O caminho de Jesus é, venha para a luz. E aqui está o ponto que liberta. Deus não quer só tirar sua mão do pecado, Ele quer colocar sua mão na generosidade. Em Efésios 4, verso 28, está escrito: o que furtava não deve furtar mais, antes deve trabalhar, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Não é só parar. É virar outra pessoa. É trocar o impulso de pegar pelo impulso de repartir. E talvez você pergunte, então o que eu faço agora, Lu? Eu vou te responder do jeito mais bíblico e mais humano possível. Faça o caminho de Zaqueu. Primeiro, confesse a Deus sem teatro. Em 1 João 1, verso 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, abandone o que é torto. Cancele o que precisa ser cancelado. Regularize o que precisa ser regularizado. Pare de compartilhar o que não é para compartilhar. Apague o que é ilegal. Terceiro, quando for possível, repare. Às vezes vai dar para restituir como Zaqueu. Às vezes vai dar para comprar a licença. Às vezes vai dar para apoiar quem produz. Às vezes vai dar para pedir perdão a alguém que você lesou. E eu sei, isso mexe no bolso. Mas, mais do que isso, mexe no Senhor do seu coração. Porque em Lucas 16, verso 10, Jesus não está tentando te deixar paranoico. Ele está te oferecendo liberdade. A fidelidade no pouco é o fim da vida dupla. É o fim do cálculo. É o fim do medo de ser descoberto. É a paz de andar na luz e dormir com a consciência limpa diante do Pai. E agora eu fecho como a palavra fecha, com um veredito, um espelho e um convite. O veredito espiritual é este: o jeitinho não é pequeno quando Deus é grande. O pouco revela quem governa você. O espelho é este: talvez você não esteja numa figueira em Jericó, nem escondendo prata numa tenda, nem sentado numa coletoria, mas você está diante de uma tela. E essa tela virou o seu teste de fidelidade. E o convite é simples e vivo: desça. Como Zaqueu desce depressa. Desça do lugar onde você se justifica. Desça do lugar onde você se esconde. Jesus ainda chama pelo nome. Jesus ainda diz: hoje eu quero ficar na sua casa. Se você quer, ore comigo agora, não como fórmula, mas como resposta. Senhor Jesus, eu saio do esconderijo. Eu confesso que eu tratei o pouco como se não tivesse peso, e eu aprendi a chamar de normal aquilo que a tua palavra chama de engano. Lava meu coração. Reordena meus desejos. Me dá coragem para abandonar o que é errado e sabedoria para reparar o que eu puder. Eu recebo tua graça, e eu escolho viver na luz, porque o Senhor me amou primeiro. Em teu nome, Jesus. Amém. E se essa palavra te confronta e te cura, escreve nos comentários: eu escolho fidelidade no pouco. Se inscreva no Palavra Pura, porque aqui a gente não negocia a verdade, a gente vive dela.